Graça e paz a todos, amém? Para você que não me conhece, eu me chamo Josivan, amém? Sou capelão ministerial, também sou pregador, líder de célula, né? Sou membro aqui da Igreja do Norte, há quase 2 anos já que nós estamos aqui, somando aí com o pastor Ney e a pastora Angélica, amém? Irmãos, fique de pé nessa noite, a gente vai fazer uma oração. Eu aprendi uma frase muito interessante aqui nessa igreja, assim que eu cheguei, que tudo começa com oração, amém? A Igreja do Norte é uma igreja que ora, tem uma equipe muito forte de oração, né? Então eu tenho aprendido muito aqui, tem enriquecido muito a minha vida espiritual. E eu sou muito grato aos pastores que me receberam aqui também, de braços abertos, receberam a minha família, e tem me acolhido e me aconselhado até o dia de hoje. Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa, nessa noite. Há muitos cultos, meu Deus, acontecendo neste momento, Senhor. Há muitos pregadores subindo nos púlpitos neste momento, para pregar a Tua palavra. E eu me coloco nas Tuas mãos nessa noite, para anunciar a Tua palavra, Senhor, com poder e autoridade, Jesus. E a minha oração nessa noite é que Tu faça a Tua vontade, Senhor. Que Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Pai, no nome de Jesus, nos visita nessa noite. Nos visita nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Não queremos, meu Deus, ouvir, não nos fala o que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Fala conosco, Senhor. É isso que nós oramos e concordamos nesta noite, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Poder sentar. Você que nos visita, você que está conosco também aí no YouTube, né? No site da igreja, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. E que Deus possa falar ao teu coração nessa noite. Assim como Ele falou ao meu, né? Hoje a gente vai ler uma história muito legal na Bíblia, em que você já deve ter lido, e a gente vai estar falando um pouco sobre 2 tipos de enfermidades, né? Existem irmãos aqui que são da área médica, né, que conhecem. Eu conheço muito pouco, né? Mas eu tenho uma visão panorâmica disso aí. E existem 2 tipos de enfermidades, né? Existe a enfermidade física e existe a enfermidade espiritual. Nós vamos falar sobre as 2 nessa noite. Vou falar sobre a vida de um homem que a Bíblia não cita o nome dele. Ela não conta uma história dele até ele se encontrar com Jesus. A Bíblia só diz uma coisa, que ele era leproso. Esse leproso teve um encontro com Jesus. A Bíblia não conta quem era a família dele, como era o nome dele, qual era a história dele para trás. Só fala do encontro que ele teve com Jesus. A lepra na época de Jesus era símbolo de punição divina. Geralmente uma pessoa que era leprosa, as pessoas olhavam para ela como se ela fosse uma grande pecadora. Assim como o nazireu, ou a pessoa que era nazireu era um símbolo de santidade, o leproso era um símbolo de pecador. Ele era uma pessoa que ele era afastada da comunidade. Geralmente o leproso, naquela época, né, que nós vamos ler daqui a pouco o texto, ele era uma pessoa que ele era afastado geograficamente, quando ele se tornava leproso. Ele tinha que sair do local onde ele estava. Ele era separado socialmente. Ele tinha que se afastar da sua família e da comunidade onde ele vivia. Se ele tivesse um trabalho, se ele vivesse em comunhão na comunidade, ele tinha que se afastar. E também ele precisava se afastar espiritualmente, porque ele não podia mais entrar no templo para oferecer oferta. Ele era afastado geograficamente, socialmente e espiritualmente. O leproso, naquela época, para ele entrar numa cidade ou chegar até uma multidão, ele precisava gritar que ele era imundo. Ele chegava próximo e gritava imundo, ou então ele gritava que era leproso, para as pessoas abrirem caminho para ele passar. Porque se ele não fizesse isso, se tocasse em alguém, ele era apedrejado até a morte. Estava condenado. A lepra naquela época era fatal, não tinha cura. Hoje nós conhecemos a lepra como a hanseníase.
tem cura hoje. É uma enfermidade que entre 6 a 12 meses, se você tomar a medicação correta, segundo os médicos, você fica curado. Mas naquela época não era assim. Imagine há 2000 anos atrás, uma pessoa leprosa. A lepra, quando aparecia, era uma mancha branca, ou uma mancha. Aonde ela aparecia se tornava indolor. A pessoa não sentia calor, não sentia toque e não sentia dor. Isso era uma das características da lepra. Nesse texto que nós vamos ler, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 8:1. Eu comecei de trás para frente. Geralmente eu leio o texto e faço a introdução. Hoje eu fiz logística reversa, né? Foi ao contrário, né? Mateus 8:1. Você que está em casa, Mateus 8:1. Todos encontraram? Já deve estar aqui na tela, né? Que vocês estão olhando para cá. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, seja limpo. E imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Amém? Só até aí. Está na linguagem ACF, né? Está igual a minha Bíblia. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação: se quiseres, podes tornar-me limpo. Não havia dúvida nele. Ele sabia a quem ele estava se dirigindo, e sabia o que ele queria e qual era a sua necessidade. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres, podes tornar-me limpo. E o interessante é que Jesus estendeu a mão, irmãos. O próprio Deus ali estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero, seja limpo. Imediatamente ele foi purificado da sua lepra. O texto ele é autoexplicativo. Não tem muito o que explicar sobre ele. Jesus estava no Monte das Bem-aventuranças. Se a gente ler um pouco para trás o texto, era o início do ministério de Jesus. Jesus estava ensinando, ele tinha subido ao monte ali para ensinar aquele povo. E ele começou a falar as bem-aventuranças, deu muitos conselhos. E esse leproso estava no caminho dele. Esse leproso conhecia ele, já tinha ouvido falar dele. Mas era um homem que estava condenado pela enfermidade. A lepra naquela época, quando o camarada estava leproso, que ele era tirado da cidade, ele era enviado para o Vale dos Leprosos. Ele não poderia entrar na cidade, a não ser que ele fosse anunciado. Ele era enviado para lá, e a lepra, ela comia, era uma doença terrível, que comia cartilagem, comia pele, carne, uma bactéria que devora o ser humano. O homem cria, ela é uma doença que ela era passada por toque, por secreções. Quem tocasse no leproso se tornava impuro. Eu fico imaginando Jesus quando desce do monte, a Bíblia diz que uma multidão vinha com ele. O leproso tinha que se anunciar. O leproso tinha que falar que ele era leproso, mas ele não se anuncia. A Bíblia diz que ele correu para ele, o adorou. Sabe o que é adorar, meu irmão? É se prostrar, é se ajoelhar. Foi o que ele fez. Ele se ajoelhou e disse: Senhor, se quiseres, tu pode tornar-me limpo. Essa pode ser a sua pergunta nessa noite.
Você e eu sabemos como está a nossa vida diante de Deus. A lepra era uma doença física que afetava o corpo humano. Mas a pior enfermidade que existe não é a física. A pior enfermidade que existe é da alma. E se chama pecado. Pecado não confessado. Assim como a lepra, ela se afastava o homem geograficamente, porque tirava ele da sua locação, o pecado também faz isso. Quando a pessoa peca e não se arrepende, ela se afasta da igreja. Ela não quer vir mais à igreja, porque o pecado está nela, nada atrai ela na igreja. Assim como a lepra afastava ele socialmente também, o pecado também afasta o cristão socialmente dos seus irmãos. Não quer se envolver, não quer estar mais no meio social da igreja, porque o pecado faz isso. Assim como a lepra também afastava ele espiritualmente do templo, porque ele não podia mais adorar, ele não podia mais chegar lá e louvar a Deus, não podia ir mais com os irmãos dele adorar a Deus. O pecado também afasta o homem de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é isso. O pecado, ele afasta o homem da sociedade, afasta da igreja, afasta de Deus e afasta da sua família também. Muitas pessoas, por cometerem pecado, se afastam da sua família. Quantos de nós conhecemos alguém que um dia esteve aqui conosco e agora está afastado? Não sente mais prazer em vir à casa de Deus. Ouve um louvor, não sente mais nada. Não tem mais vontade de ler a Bíblia porque está morto espiritualmente. Porque o pecado, meu irmão, ele mata também. Naquela época o pecado, levando para aquele contexto, para aquele cenário, o pecado era mortal. Aliás, a lepra era mortal. O homem só ia sobreviver se houvesse um milagre. Se houvesse uma intervenção divina. Se houvesse uma intervenção divina, ele seria curado. Caso contrário, ele morreria, ele apodreceria. Ele nunca mais iria ver sua família. Nunca mais ele ia estar em sociedade. Nunca mais ele entraria num templo. Ele estava condenado por causa da lepra. E existe, infelizmente hoje, dentro da igreja, de todas as igrejas, quando eu falo igreja, é universal, uma lepra moral, irmãos. Você sabe qual é a lepra do século 21, irmãos? É uma doença que não tem cura hoje. É a AIDS. A AIDS é a lepra do século 21. Eu perdi um irmão com 30 anos para a AIDS. 30 anos de idade. Eu fiz o velório dele. Minha mãe aconselhou. Eu aconselhei. Levamos para a igreja, mas não quis saber. O pecado levou ele. Porque a lepra, meu irmão, o pecado ele mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. A pior enfermidade, meu irmão e minha irmã e meu amigo que nos visita, não é a enfermidade física, porque essa aí vai acabar um dia, ou através dos médicos, ou através do tempo. Mas o pecado, meu irmão, ele é eterno. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia chama isso de morte eterna. É viver eternamente sem Deus, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Se alguém puder trazer um copo com água para mim, eu agradeço, tá? O pecado também, levando para esse lado agora, como já falamos, que ele a lepra se parece com o pecado, né? Ele também insensibiliza, né? Ele deixa o local sem dor, como eu falei.
A lepra faz isso. O pecado também faz isso. Obrigado. Obrigado. O pecado também torna a pessoa insensível a Deus e ao próximo. Falta de misericórdia, deixa a pessoa amarga, sem paz, engessada, mal-humorada, rabugenta, murmuradora. Uma pessoa que peca e não confessa, meu irmão, se torna um péssimo ser humano. Um dia eu li uma história, eu estava lendo uma revista, né, sobre ética cristã, e lá estava contando a história de uma mulher, que ela era chefe numa empresa, e os funcionários, a mulher era tão mal-humorada, meu irmão, a mulher era tão rabugenta, que os funcionários fizeram um abaixo-assinado para tirar ela da empresa. Tiraram a mulher da empresa. Os funcionários fizeram um abaixo-assinado que não aguentavam mais trabalhar com ela. Você conhece alguém assim? Não olhe para o lado. É uma pessoa que, nesse estilo aí que nós falamos, é uma pessoa, irmãos, que ela briga no trabalho, ela briga em casa, ela briga no trânsito, ela briga na igreja. Geralmente esse tipo de pessoa, irmão, de ser humano, que é uma pessoa amarga, é uma pessoa que tem essa predisposição a ser dessa forma, porque ela tem um coração duro, é uma pessoa que tem um coração difícil de perdoar. Ela tem esse pecado dentro dela de não perdoar o seu próximo. Uma vez quando eu estava no seminário, eu não estava lá nesse dia, né? Foi um missionário lá, e ele contou que o pai dele, segundo ele, aliás, um parente dele, foi visitar uma tribo de índios, né? Acho que o pastor deve ter ouvido essa história, quando estava lá no seminário. E o pai dele entrou na tribo para evangelizar, e um dos índios jogou um arpão nele. E o filho dele estava do lado dele. O filho dele tinha 10 anos na época, 10 a 12 anos. E ele morreu ali. Entrou na tribo para evangelizar e morreu com um arpão no peito. E o filho dele lá do lado. O filho dele, depois dando testemunho, como pastor, ele foi visitar a mesma tribo. E ele chegando lá nessa tribo, ele foi fazer um batismo dos índios. E na fila do batismo estava o índio que matou o pai dele. Ele dizia que ele tinha todos os motivos do mundo para não perdoar. E ele não sabia que o índio estava lá. E o índio chamou o responsável lá e falou para ele. Se lembrou, né? E ele foi lá no ouvido do missionário e falou: olha, o rapaz que matou teu pai está aí na fila para ser batizado. Ele disse que ele tinha todos os motivos para não querer ser pastor, ser missionário, fazer batismo, isso e aquilo. Quando o índio chegou na frente dele, ele contou isso lá no seminário. Era parente dele, esse rapaz contou. Ele falou: você sabe quem sou eu? O índio falou para ele, né? Ele disse: não, não sei. Eu sou o homem que matei o seu pai. Disse que ele ficou branco, ficou pálido. E agora? Ele disse: e aí, você vai me batizar? Ele pegou ele e disse assim: assim como Jesus morreu por você, meu pai também te morreu. Eu te batizo em nome de Jesus. Isso é perdão, irmãos. O perdão tem que fazer parte da nossa vida como cristão. Cristão que está na igreja e não perdoa, não está convertido ainda. Ele precisa passar por mais lutas. Precisa passar por mais dificuldades.
mais adversidade na sua vida, que é para ele aprender a amolecer o coração. Eu tive que aprender isso a duras penas. Tive que aprender isso no processo. E como é difícil, meu irmão, quando você acredita que está certo e alguém está errado contra você, você tem que perdoar. Mas isso tem que fazer parte da nossa vida. O pecado, ele tira isso de nós. Ele nos torna insensível a isso, a dor do meu próximo. Ele tira essa sensibilidade de eu me preocupar com o meu próximo, de eu perdoar, de eu me colocar no lugar do outro, que nós chamamos isso de altruísmo, de eu olhar para o outro como se eu estivesse olhando para mim e eu no lugar dele ou dela. Como eu faria? O pecado, ele faz isso. Ele tira a sensibilidade. Estão entendendo, irmãos? O pecado, ele mata. O pecado, ele é evolutivo, irmãos. Ele nunca nasce grande. Ele sempre nasce, é como uma espiral. Ele vai crescendo. Existe uma história antiga que diz que os esquimós tinham uma forma interessante de pegar lobo, né? Acho que eles molhavam uma faca no sangue, botavam no gelo, sangue no gelo, e faziam um picolé de gelo, de sangue. Eles colocavam onde eles sabiam que ia passar uma matilha. Aí o lobo sentia o cheiro do sangue e começava a lamber aquilo. Ele lambia a boca dele, a língua ia adormecendo. Chegava a um ponto que ele tocava na faca que ele nem estava percebendo, e a faca matava ele. É assim que o pecado age na vida do ser humano. Ele começa pequeno, irmão. Ele começa lá naquele celular, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Eu digo para o meu filho, Levi, meu filho, vão oferecer para você droga na escola. Vão lhe convidar para fazer coisa errada. Vão lhe convidar para cometer ato de violência. Não vá. Porque isso vai destruir você. Se uma coisa que é a missão do diabo, escute isso, irmão, e não esqueça nunca mais. O diabo é homicida. Ele é cruel. Ele é terrível. Imagine o homem mais cruel do planeta. Ele não chega aos pés do diabo. A missão dele é matar, roubar e destruir. Esse é o plano dele para mim e para a sua vida. E ele não vai cessar de lhe perseguir, nem de me perseguir. Ele vai estar atrás de nós sempre para querer nos destruir. E quando ele não alcançar você, ele vai atrás da sua família. Ele vai atrás de quem você mais ama. É por isso que nós devemos estar orando e cobrindo a nossa família com oração, irmãos. Porque quando nós vacilamos, ele entra e ele destrói. Nesse momento ele está planejando algo contra você. Nesse momento ele está planejando a tua semana, a minha. E sabe por que muitas vezes ele não tem êxito? Porque Deus intercede por nós. A Bíblia diz que um dia Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, o diabo já pediu para te peneirar. Sabe o que ele estava dizendo? Ele pediu para te tornar pó, ele pediu para te destruir, mas eu tenho intercedido por ti. Se você acha que você está de pé, né, é por mérito seu, é porque Deus tem guardado você, meu irmão. Nós temos um motivo de sobra para acordar de manhã e dizer: Deus, muito obrigado, porque enquanto eu estava dormindo, Tu estava me guardando. Quantos de nós levantamos, nem oramos, nem agradecemos a Deus? Deus está lembrando você hoje aqui. Você tem motivo de sobra para ser grato a Deus. Eu tenho motivo de sobra para ser grato a Deus. Aí este homem,
um homem condenado à morte, um homem que não podia ir a um culto, não podia louvar a Deus pelas leis religiosas, ter um encontro com o Senhor. Talvez você não esteja doente, meu irmão. É possível ter um corpo sadio e ter um coração podre. É possível. Existe uma frase eu acho que é dele, né, que eu vi uma mensagem dele, do pastor Cláudio Duarte, que diz que há homens que encantam outros homens, mas não encantam a Deus. Hoje as pessoas seguem artistas, jogadores de futebol, cantores. Existe uma coisa linda que eu acho na Bíblia, quando Deus ele se refere a Jó, que a Bíblia diz que os filhos de Deus foram até a presença de Deus ali, e o diabo foi no meio deles ali, e Deus fala bem assim para o diabo, né? Tem visto o meu servo Jó? Primeira qualidade, homem, que está em falta hoje. E não falo homem no gênero, irmãos, eu falo homem na integridade, homem no caráter. Esses são raros. Se você, minha irmã, que ainda não casou, encontrar um desses, segure ele, porque esses estão em falta, meu irmão. Homem no caráter, homem íntegro, inteiro, reto, é Deus elogiando, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus se orgulhando do servo dele. Será que ele poderia falar isso de mim hoje? Será que ele poderia falar isso de você? Quando eu falo homem, eu falo numa linguagem universal, homem e mulher. Deus poderia falar isso de você hoje? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Responda para você isso aí. Será que se Deus fosse fazer uma análise de mim hoje, Ele poderia falar para a igreja: olha, tem visto meu servo aí, ó, reto, me teme, se desvia, quando ele vê o mal ele se desvia, íntegro. Eu tinha um colega no trabalho, é lógico que existem cristãos muito melhores, infinitamente melhores do que eu, tá, irmãos? Mas foi um caso que aconteceu lá onde eu trabalhava na Honda. E eu tinha um colega lá, acho que eu até falei aqui, que ele mentia tanto, meus amigos sabem o nome dele, só que eu não vou falar por questão de ética, que quando ele ia falar alguma coisa, ele tinha que me chamar para confirmar se era verdade. Chama lá o irmão, me viu lendo a Bíblia na hora do almoço, chama lá o irmão, é verdade? É, então vai lá e faz, porque não acreditava no que ele falava. Integridade, irmãos. Como é que você é conhecido no seu trabalho? As pessoas lhe conhecem como cristão? Você é uma crente no seu trabalho, na escola? Ou você é o agente secreto de Deus? Mas voltando para esse homem, irmãos, uma coisa que eu identifico nele aqui é que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. A Bíblia diz que Jesus estava onde? No monte. Jesus estava falando. Para nascer fé no coração dele, ele tinha que ter ouvido. Esse homem estava ouvindo Jesus. Jesus estava falando, Jesus estava proferindo vida. E quando Jesus fala, sempre tem diferença. Quando ele fala, sempre muda. Há mudanças quando ele fala. Quando ele fala e nós ouvimos e colocamos em prática, sempre muda, porque é bíblico. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Se você ouve nessa noite e você coloca em prática, ação gera reação. Uma coisa que eu entendo nesse texto, irmãos: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que um leproso veio. Ele foi até Jesus. Jesus não foi até ele,
Ele foi até Jesus. Veio um leproso, em atitude de humilhação, se prostrou, adorou, se jogou aos pés dele. Acho que a multidão deve ter aberto na hora. Era imundo, mas Jesus firme lá esperando ele. Ele foi até Jesus. Muitas vezes nós precisamos dar o primeiro passo, irmãos. Talvez você esteja passando uma luta na sua casa, uma frieza espiritual, e você está esperando algo do céu cair. Você tem que dar o primeiro passo. Ele veio até Jesus, em atitude de humilhação, de reconhecimento. Senhor, ele chegou falando, Senhor. Ele sabia para quem ele estava se direcionando. Ele sabia que Jesus tinha a solução para ele. Muitas vezes corremos para todos os lados, menos para Jesus. Ele correu um risco. Ele poderia ser apedrejado, irmãos. Mas ele correu risco de vida. Ele estava disposto a apostar a vida dele no milagre que Jesus iria fazer. Amém? Ele agiu. Ele creu com toda a sua força. Se quiseres, tu pode todas as coisas, não há nada impossível para ti. É isso que ele estava dizendo aqui. Tudo que eu ouvi de ti eu creio. Se quiseres, tu pode mudar a minha história hoje. Amém? Esse leproso, ele deu o primeiro passo. A Bíblia diz lá em Salmo 37, 4 e 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Confia nele. E o mais ele fará. O primeiro passo é nosso. O primeiro passo para sair dessa situação que eu e você estamos, é nosso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Confia nele. É isso que ele fez. Se quiseres. Você pode dizer isso para o Senhor hoje: Senhor, se tu quiser, tu pode mudar a minha situação hoje. Amém? Ele quer ou não? Quer, irmãos. Ele quer mudar a sua situação hoje. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que mostrar interesse. Você tem que dizer para ele que você quer mudar. Esse homem não aceitava mais a situação dele. Ele estava cansado de andar doente. Ele estava cansado de estar longe da família. Ele queria adorar Deus no templo. Ele queria voltar para a sociedade. Ele decidiu mudar. Mas tem gente que se acostuma em perder, se acostuma com o pecado e não quer se libertar. Gosta do pecado. Uma vez me perguntaram isso: por que tem gente que entra na igreja hoje e amanhã está fora? Amanhã vem de novo, no outro dia está fora, de novo está fora, de novo está fora. Eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi, que se você pegar uma ovelha e um porco e jogar num poço de lama, quem sai primeiro? Ovelha, porque porco gosta de lama, infelizmente. Tem pessoas que gostam do pecado, que gostam do erro e não se confessam. O erro não é pecar, meu irmão, o erro é pecar e não se confessar, e não se arrepender, porque o Pai Nosso, ele é diário, todo dia eu tenho que pedir perdão a Deus. Perdoa meus pecados, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. É todo dia. Todo dia eu tenho que pedir perdão, todo dia. Pedro perguntou: quantas vezes? 7 vezes.
Jesus falou, não, 70 vezes 7 deu apenas um número simbólico. Quem peca 490 vezes? Todo dia, meu irmão e minha irmã, nós erramos. Todo dia nós falhamos, seja em atos, seja em ação, em pensamento. E todo dia, o Pai Nosso está aí para isso. Jesus falou, filhinho, não pequeis, mas se pecares, eu tenho um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. O pecado vai fazer parte da nossa vida, irmão e irmãs. Até o dia que o Senhor nos arrebatar, nós partimos com o Senhor, nós estamos sujeitos a isso. É por isso que o Senhor deixou a igreja, deixou os pastores, deixou o Espírito dele gerenciando a igreja, para sempre estar nos chamando e nos alertando que nada está perdido, sempre tem um jeito. Aí Jesus age, né, irmãos? Ele foi até Jesus, confiou em Jesus, aí vem o poder de Deus, vem a ação de Deus. O Senhor estende a sua mão e tocou nele, um homem santo. Um sacerdote jamais tocaria naquele leproso, mas Jesus tocou nele. Mostrando que Ele veio para isso, para nos buscar, para não importa a situação em que você está, o pecado que você cometeu, ou eu, o Senhor sempre está pronto a nos perdoar. A Bíblia conta que um dia Simão, um certo Simão, um fariseu, chamou Jesus para ir na casa dele, comer com ele. Quando Jesus se assentou à mesa, uma mulher entrou, uma pecadora, o texto fala. A Bíblia diz que ela foi por detrás dele, chegou até os pés dele e começou a chorar. A Bíblia diz que ela chorava tanto que ela começou a lavar os pés dele, e começou a enxugar os pés dele com os seus cabelos. E depois ela começou a beijar os pés dele. Depois ela pegou um unguento e começou a perfumar os pés dele. O camarada que tinha convidado ele falou bem assim no seu coração: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Jesus na hora, irmão: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Dois homens deviam, um devia 500 dinheiro e outro 50. Os dois foram perdoados porque não tinham como pagar. Qual vai amar mais? Simão diz assim: eu creio que aquele que devia mais. Julgaste bem, ele fala. Aí Jesus aponta para a mulher: viste esta mulher? Quando eu entrei aqui, Simão, tu não me deste água para lavar os meus pés. Ela, porém, lava meus pés com as suas lágrimas. E enxuga com seus cabelos. Quando eu entrei aqui, Simão, tu não me deu um ósculo santo, tu não beijou meu rosto. Ela, porém, não cessa de beijar os meus pés. Quando eu entrei aqui, Simão, tu não ungiu a minha cabeça com óleo, que era tradição, um convidado. Ela, porém, perfuma meus pés com unguento. Por isso, Simão, quem muito deve, muito lhe é perdoado, e ela vai amar mais. Sabe o que significa isso, meu irmão? Essa mulher, ela tinha tanta falha na vida dela, tanto pecado que ela tinha cometido, que ela não se achava digna de se dirigir a Ele. E a única forma que ela teve de expressar o seu arrependimento foi chorando.
Ela não levantou os seus olhos para olhar para ele. Ela só olhava para os pés dele, porque ela se achava indigna. E naquele dia, ela falou com o coração dela. E o Senhor fala para ela assim: filha, mulher, os teus pecados estão perdoados. Porque tem hora, meu irmão, que quando a boca falha, o coração faz a parte dele. Amém? E como é que a gente resolve isso, irmãos? Falamos sobre duas enfermidades, uma física e uma espiritual, mas a pior de todas é a da alma. E que muitos de nós estamos acometidos aqui nessa noite. Muitos que estão fora da igreja estão acometidos disso. Como é que se livra disso? Segundo a Crônica 7,14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, meu povo, ele está falando, povo de igreja, meu povo, se humilhar, e orar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar, reconhecer, buscar a minha face e se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Quem quer ser limpo aí nessa noite? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nele não está a verdade. Todos nós temos alguma coisa para pedir perdão. Todos nós. Alguns de nós têm um pecado de estimação, aquele que fere a sua alma, que abala o teu relacionamento com Deus de vez em quando, e você não consegue se libertar dele. Deus pode fazer isso nessa noite. Você não precisa contar para mim isso não, irmão, nem para o pastor. Você precisa contar isso para Deus. Amém? Quem quer acordar diferente amanhã? Amém? Vamos nos pôr de pé. Nós vamos fazer uma oração junto, amém? O culto, ele é espiritual. E a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. E nessa noite nós vamos fazer uma oração juntos. Ore com convicção, irmãos. Fale com vontade. Por mais que você não tenha cometido a falha que eu vou falar aqui, mas fale de propósito, porque o seu irmão do seu lado pode ter cometido. E por amor você confessa junto com ele. Para que ele não abafe a sua voz, fale junto com ele. Eu gostaria que todos fizessem essa oração. Você que está trabalhando aí atrás, que está na porta, todos os irmãos que vão tocar também, nós vamos nos limpar nessa noite, amém? E eu creio, irmãos, eu creio. A Bíblia diz em 1 João 9 que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Deus mente? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Feche seus olhos e você vai repetir comigo uma oração. Comece a fazer a sua oração aí. Peça para o Espírito Santo lembrar você o que você precisa confessar nessa noite. Ore no seu coração, diga: Espírito Santo, traz a memória aquilo que eu preciso confessar nessa noite. Não tenha medo.
Vamos lá. Diga assim: Senhor meu Deus. Está fraco, irmão? Fale com convicção. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu me cubro com o sangue do Cordeiro que me dá a vitória. Eu reconheço que eu pequei diante do Senhor e somente contra Ti eu pequei. Senhor, eu desprezo toda palavra, eu ignoro toda palavra de maldição que foi lançada na minha vida. Eu ignoro toda palavra de morte. Senhor, eu me deparei com o caos, eu me decepcionei, eu me frustrei, eu fui abandonado, eu fui traído, eu traí, eu tive perdas, mas em nome de Jesus de Nazaré, isso acaba hoje, isso acaba agora. Em nome de Jesus, eu confesso os pecados que eu aprendi com meus pais, com meus avós, com meus tios. Eu me desligo aqui de todo pecado e vício e iniquidade que eu recebi de gerações anteriores da minha família. Eu queimo as pontes que me ligam ao passado e eu desprezo toda palavra maldita lançada contra a minha história, lançada contra a minha vida, lançada contra a minha família, em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confesso que eu abandonei o Senhor, mas eu retiro da minha vida, Senhor, todo vínculo do meu nome com qualquer entidade, ou santo, ou ídolo. O meu nome está ligado ao Senhor dos Exércitos. O meu nome está escrito nos céus. Eu quebro aqui toda a veneração, toda a idolatria que eu dei aos ídolos. Senhor Jesus, eu peço perdão por ter me envolvido com toda a entidade demoníaca que tem cobrado um alto preço da minha vida financeira, da minha família e dos meus filhos. Quebro esses laços em nome do Senhor Jesus. Continue de olhos fechados, tá, irmão? Senhor Jesus, eu peço perdão por todo roubo, todo furto, toda fraude, toda corrupção que eu me envolvi. Senhor Jesus, eu te prometo aqui que a partir de hoje eu vou trabalhar, eu vou ser sustentado pelas obras das minhas mãos. Eu vou abençoar as pessoas. Senhor meu Deus, eu retiro da minha vida toda a expressão de praga,
lançada contra mim pelos meus pais, por mim, pelos meus avós, ou qualquer pessoa ou autoridade que lançou contra mim, eu quebro isso no teu nome, Jesus. Eu retiro também, em nome de Jesus, toda palavra de murmuração, de reclamação, de palavrão, palavras de morte, palavras negativas, eu tiro da minha vida, no teu nome, Jesus. Eu quebro aqui toda aliança que foi celebrada com as trevas, no meu nome. Senhor Jesus, me perdoe por ter me feito uma só carne. Continue de olhos fechados, irmãos. Tem que baixar só um pouco o som. Só um pouco o som. Só um pouquinho, por favor. Eu quebro aqui toda aliança que foi celebrada com as trevas. Senhor Jesus, me perdoe por eu ter me feito uma só carne com todos os parceiros sexuais, mas agora eu me desligo deles e eu quebro esses laços de alma, eu quebro esses pactos, eu quebro essas alianças, eu tomo de volta tudo que é meu, que tinha ficado neles, e eu retiro de mim tudo que é deles, que tinha permanecido em mim. Senhor Jesus, pela fé, eu digo, a minha vida sexual está absolutamente purificada, a minha vida está limpa, mais branca do que a neve, porque está debaixo do sangue do Cordeiro. Senhor meu Deus, eu peço perdão pelo crime das minhas mãos, por ter derramado sangue inocente, pela tentativa de suicídio, por me envolver em prostituição, por me envolver em pornografia, por ceder à luxúria, por ceder à inveja, por ceder ao ódio, por ceder à mentira, à violência. Em nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Amém. Vai melhorar mais, tá? Não acabou. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu dou uma ordem agora. No mundo espiritual. Fale com autoridade, meus irmãos. Eu dou uma ordem agora. No mundo espiritual. Todo espírito de luxúria, de depressão, de suicídio, de pânico, de violência, de contenda, de ódio e mentira, saia da minha casa, saia da minha vida, saia da minha família, saia da minha história, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus de Nazaré, que o reino de Deus é chegado na minha vida, é chegado na minha casa, é chegado na minha história. Eu declaro que os meus filhos são como ramos de oliveira ao redor da minha mesa.
Os meus filhos, aleluia, encherão a terra e serão benditos do Senhor, e a minha descendência será reconhecida entre as nações como família bendita do Senhor. Eu serei chamado de bem-aventurado, pois nunca faltará na minha descendência quem sirva ao Senhor. Será uma geração de profetas para as nações, será uma geração de pastores, de missionários, de mestres, de cantores. Terão um coração inflamado pelo Espírito Santo. Eu creio. Oh, Suriá, Canturiá. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tem a fonte de toda alegria. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um pacto contigo. Eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Rei e dono da minha vida. Eu sei que o Senhor Jesus, o Deus da glória, o meu Rei, veio em carne e habitou entre nós, e agora habita no meu coração. Senhor Jesus, eu me cubro com o teu sangue e com toda a armadura de Deus. Senhor Jesus, eu vou te honrar, eu vou vencer as trevas, eu avançarei. Senhor Jesus, eu me lavo no sangue da cruz, no sangue do Cordeiro, e eu te agradeço por ouvir a minha confissão e ter me perdoado e ter me aceito como teu filho, em nome de Jesus. E todos nós dizemos: adore. Você está perdoado, o seu coração está limpo. Adore, 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 adore. Diga pra Ele: é o Senhor Deus poderoso, sempre te louvor. Diga, diga, diga. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso. Você tem autoridade, cante. Te louvor, Você está perdoado. sempre te louvor. Tu és santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Adore, adore, adore. Tu és santo, Ele é santo. santo, Diga que Ele é santo. Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Aleluia. santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor. Ele é santo. Feche os seus olhos e diga que Ele é santo. Sinta a presença de Deus nessa noite. De louvor.
apelo nessa noite. Feche seus olhos, por favor. Esse é um momento muito importante. Talvez você que está aqui nessa noite estava afastado do Senhor. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar ao teu coração que Ele não está com raiva de você, mas que Ele está pronto a te receber. Se você quiser vir aqui na frente nessa noite, eu queria orar com você. Se você quiser voltar para os caminhos do Senhor nessa noite, vem aqui na frente. O teu lugar está aqui. Ele está aqui. E Ele quer tocar o teu coração nessa noite. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Deixa Deus fazer uma obra completa na tua vida. Não deixa para depois. Talvez você que esteja aí, que ainda não conhece o Senhor e não entregou a tua vida a Ele. Esse é o dia da tua vitória. É o dia e a noite de você conhecer um dos seres mais extraordinários da Trindade, o Espírito Santo. Vem aqui na frente nessa noite. Mas só venha se você quiser. Todos nós aqui nessa noite temos uma responsabilidade. A minha é de pregar. A do Espírito é convencer você. E a sua é de se decidir. Todos nós que estamos aqui, temos uma responsabilidade. E mesmo eu dizendo não, eu estou tomando uma decisão. Mesmo eu ficando em silêncio, eu estou tomando uma decisão.